Boa noite, Nação Bugrina, tudo bem? Então, bem-vindo para mais um Arquibancada Guarani, aqui no pós-jogo, logo depois dessa derrota do Guarani para o Cuiabá. Bom, enfim, é o fim de feira total, né? Total. Definitivamente, a gente não é algo agradável que nós vamos ter que comentar aqui. A gente esperava alguma coisa a mais no último jogo. Depois do último jogo contra o CRB, inclusive eu comentei que não acreditava mais em chances do Guarani, mais ainda que a gente tinha que preparar o time para fazer um jogo digno contra o Cuiabá. Infelizmente, e aí eu não posso culpar, responsabilizar o próprio Guarani, os jogadores, o treinador, por não ter conseguido fazer um melhor papel hoje, além daquilo que foi feito. Mas acho que houve dignidade, né? Estava ouvindo agora um pouco o comentário do Sport TV e não raras vezes o comentarista Lédio Carmona é um cara que tem muito respeito pelo Guarani. Já vi mais de uma vez ele comentando muito respeitosamente em consideração ao nosso time. E mais uma vez foi comentado de todos os aspectos que levaram à decisão de não adiar o jogo do Guarani. Então vamos começar falando um pouquinho dessa decisão. Primeiro, agradecer sempre a participação de vocês no último pós-jogo, no último pré-jogo. Nós começamos a fazer um exercício já pensando no Campeonato Paulista, no Brasileiro de 2021, falando um pouquinho do elenco do Guarani, e a gente prometeu até que ia continuar hoje. Não vamos. Já vou explicar daqui a pouco por quê. Mas teve uma adesão muito grande, as pessoas participaram, as pessoas estão dando nomes, são vários a participação dos que nos seguem e dando nomes parecidos com a nossa lista, alguns diferentes, nomes muito legais. Quer dizer, é uma brincadeira bacana que nós vamos fazer e vamos continuar no próximo programa. Hoje, por que eu não vou fazer? Em respeito a todos o elenco, um pedaço do elenco que hoje participou de maneira, como eu disse, muito digna. Então, nós vamos falar depois da nota do jogador. É óbvio que eu não gostei do jogo, né? Do resultado do jogo, das perspectivas do Guarani para esse campeonato. Seria ridículo achar ou dizer que alguém gostou disso. Mas gostei muito da entrega, gostei muito do comportamento do time, dos jogadores em relação àquilo que se tomou a decisão. Vou falar um minuto da decisão. Houve outros jogos, principalmente na Série A, em que se suspenderam e adiaram partidas onde, por exemplo, o Goiás tinha 9 pessoas contaminadas, nós tínhamos 17. Né? Então, minha opinião, sim, esse jogo de hoje tinha que ter sido adiado para uma outra data que não amanhã. Uma outra data, talvez na próxima semana, na data de, acho que é 26, que o Cuiabá tem um jogo da Copa Verde, Amarelo, Azul e Branco, sei lá que Copa que é. Independente de qualquer coisa, Campeonato Brasileiro, disputa de acesso. Não acho que o Guarani iria subir. Como falei antes, acho que as chances eram remotíssimas e que nós não nos planejamos para isso. Então, ao longo do jogo, inclusive, vários comentários ocorreram no sentido de dizer que sim, o Cuiabá se planejou muito melhor ao longo do campeonato, o que eu acho que concordo. Não acho que o Cuiabá um grande time em condições normais de temperatura e pressão. Talvez o Guarani conseguisse vencer esse jogo também, ou estar na frente do Cuiabá, apesar do planejamento nosso ter sido um planejamento para apenas fugir do rebaixamento. Eu repito
sempre, vou repetir, e por isso essa, entre aspas, exercício ou brincadeira que nós estamos fazendo de planejamento, porque sim, o Guarani tem que planejar já o ano que vem, e planejar direito para que não aconteça aquilo que a gente está vendo. Não, hoje não tem nada a ver o Covid, se houvesse um melhor planejamento, não teríamos passado pelo problema do Covid. Não é disso que estou acusando. Mas o nosso time não está na luta efetivamente para subir por conta de falta de planejamento da diretoria, falta de planejamento do grupo de futebol, dos diretores de futebol, Michel Alves e sua trupe. Não estou falando do Felipe Conceição, que vieram e fizeram um grande papel, né? Acho que e espero que o Felipe Conceição fique realmente no nosso time para a próxima temporada. Acho que é uma grande peça, uma importante peça para que a gente possa planejar e formar uma equipe decente para a temporada de 2021, que gradativamente tem sido melhor, e espero que a gente continue crescendo gradativamente, mas vai passar para a gente conseguir manter algumas peças, principalmente Felipe Conceição. Falando um pouco do jogo de hoje, então, o Guarani entrou totalmente desfigurado, com a escalação de Lucas Cardoso, Cristóvão, Comércio e Didi, Eric Dalton na lateral esquerda, Marcelo, Murilo Rangel e Rickson, Bruno Sávio, Pablo e Eliel. Por conta de notícia que eu não vou repetir para vocês, dos 17 fora de jogo por conta do Covid, mais Arthur Rezende, mais Júnior Todinho e assim por diante. História do jogo. Esse time totalmente remendado, eu não diria nem improvisado. Eu, na escalação, até conversando com os meninos, achava que esse time aqui na teoria era um pouco melhor do que o time que entrou na CRB, contra o CRB. Mas o efeito psicológico, sem dúvida, afeta. Acho que o Guarani deveria ter entrado esquecendo do fato que só tinha 2 pessoas dentro no banco, mas impossível esquecer isso, sendo que alguns jogadores claramente estavam fisicamente debilitados. É o caso do Sávio, é o caso do Pablo, só para dar 2 exemplos, em que esses caras não estavam 100% para jogar a partida do ponto de vista capacidade física e tudo mais. Mas tentando excluir isso, ou abstrair desses fatos, o Guarani começou a tomar o jogo, né? Nós tivemos bom toque de bola nos primeiros 10 minutos, eu diria, muito próximo dos 10 minutos, acho que era entre 8 e 9 minutos, num contra-ataque, depois de um escanteio, o Cristóvão correndo atrás do ponta esquerda, o rapidinho lá do Cuiabá, fez uma falta. Eu acho que, assim, claro, seguindo estritamente a regra, o cara deveria ser expulso. Então, assim, não achei tão falta assim, não achei tão chance de gol assim. O juiz, o árbitro realmente foi mais realista até que o rei. Não vamos discutir, podemos colocar então em discussão, mas ele expulsou o Cristóvão direto. Então nós jogamos mais de 80 minutos apenas com 10 homens, para piorar a situação. E eu acho que isso pesou, inclusive, emocionalmente para a equipe. Apesar disso, aos 9, 12 minutos, nós tivemos, aos 9, uma grande defesa do Lucas, né, do Lucas Cardoso, e aos 12, um bom chute do Bruno Sávio. Aos 14, o Bruno Sávio mete de cabeça na trave. E apesar de estar com 10 homens, a gente vinha jogando razoavelmente bem, se comportando bem, né? Com alguns nervosismos, erros de passe e tudo mais, mas jogando muito bem. Aos 30 minutos, o Cuiabá teve um chute de fora da área, onde mais uma vez o goleiro Lucas Cardoso fez uma grande defesa. Aos 31 é que eles marcaram o gol. Numa bola cruzada, o zagueiro deles, o Anderson,
cabeceou bem distante do gol até, como tem sido, como nós tomamos um gol assim contra o CRB, então hoje um gol de novo. Assim, o Lucas Cardoso fez mais uma defesa, portanto acho que era a terceira ou quarta defesa já do jogo, só que ele, uma vez rebatendo, o rapaz pegou o rebote, marcou 1-0. E aí a coisa mudou totalmente. Depois do 1-0, o Cuiabá foi totalmente soberano e aí foi um atropelo até o final do segundo tempo. Aos 35 foi um golaço do Elton. O Grava matou a bola na frente da área e arrumou a bola para o Elton, que acertou um chutaço de fora da área, indefensável. No segundo tempo o jogo ficou absolutamente morto, mas eles marcaram um gol aos 9 e um gol aos 22. Aí já era atropelo total. O número de finalizações ao gol mostra bem o que foi o jogo. Acho que foi 20-6 ou 21-7, alguma coisa do gênero. Então, obviamente, um time desde o início com 11 contra um time com 10, mais ainda esse time com 10, um time absolutamente improvisado, mais ainda vários desses jogadores fisicamente debilitados e pior, e finalmente apenas 2 substituições para fazer, um volante e um centroavante, enfim, absolutamente improvável um melhor resultado do Guarani. Mas esse jogo passa para a nossa história, mais uma vez, negativamente. Nós somos motivo até de discussão se podia ter tido o jogo ou não, mas não pelo lado positivo, mas pelo lado negativo, porque tomamos de 4-0, estamos fora absolutamente de qualquer chance de classificação, não matemática. Mas eu ouvi dizer que, esquece. Gente, eu já tinha dito que já era difícil, com essa derrota está sacramentado. Felizmente nós estamos até caindo na tabela, somos 8º, 9º, alguma coisa do gênero, e pode piorar ainda mais, e temos 3 jogos ainda difíceis, com uma dificuldade muito grande de formar equipe para os próximos jogos também. Acho que a gente joga quarta-feira que vem. Enfim, é o fim de feira total do Campeonato Brasileiro, e por isso nós vamos continuar fazendo aquele exercício que a gente vem fazendo de planejamento para o ano que vem, de pitacos para o ano que vem, mas não vamos fazer isso hoje, e hoje não tem clima, hoje absolutamente ninguém está com cabeça para poder planejar coisa nenhuma. No próximo programa a gente faz isso. Mas nós estamos aqui e em respeito a vocês que estão ouvindo a gente, que estão esperando esse material que a gente manda sempre, toda vez que tem jogo, antes e depois, nós vamos fazer também a avaliação individual de todos os jogadores. Vamos fazer uma avaliação diferente também. Definir antes de acabar o jogo ainda, que hoje não vai ter notas menor que 6 para ninguém. Claro que ocorreram falhas, claro que a gente tem melhores e piores, claro que alguns jogadores que ainda eram questionados, continuam sendo questionados e estão aquém de uma performance que a gente acha que deveria ter, mas hoje não é dia para isso. Então, primeiro, vamos começando pelo nosso goleiro. Eu conheci hoje, né, jogando pelo menos, Lucas Cardoso. Eu gostei bastante na partida em si. Tem comparação. Comparando até com o Pim, que jogou a última partida, e eu não tenho termo de comparação. O Lucas Cardoso, na minha opinião, fez uma boa partida, apesar de ter tomado 4 gols. Eu vou dar nota 7 para ele. Realmente gostei da partida do Lucas Cardoso. Para mim foi uma boa surpresa, uma surpresa bacana. O Cristóvão jogou na dele, na lateral direito, jogou só 9 minutos e foi expulso. Não acho absolutamente que, sendo expulso, ele foi irresponsável. Ele era o último homem e, na teoria, trocou a falta pelo gol, né? E acho até que nem foi tão falta assim.
mas foi expulso. Vou dar nota 6 para o Cristóvão, já se sacrificou no último jogo, esse jogo estava lá, era um dos 13 heróis da resistência lá, vou dar nota 6 para ele, não jogou. Romércio, nota 6, pareceu pouco, precisamos pouco dele, mas voltando, ainda bem que está voltando, é uma opção a mais que a gente tem. Didi, fez boa partida, ainda é um cara que tem boa habilidade para sair com a bola, toca a bola com tranquilidade, 6,5. Eric Daltro, surpreendeu, sinceramente, não só pelo fato de não vou dar nota abaixo de 6 para ninguém, mas eu achei que ele fez uma razoável partida, apesar de eu cometer alguns erros e tudo mais, de passe e alguns de marcação. Talvez tenha sido uma melhor partida que eu vi do Eric jogando pelo Guarani, e não é muito difícil fazer isso, porque ele teve partidas muito ruins anteriores. 6,5 para o Eric. Marcelo, arrozinho com feijão, talvez não estivesse tão bem fisicamente, achei que sentiu, foi até substituído depois pelo Lucas Abreu, nota 6 para ele. Murilo, depois do Lucas Cardoso, talvez o cara mais lúcido dentro do campo, fez algumas boas assistências, algumas boas jogadas, botou o Bruno Sávio na cara do gol, e o Bruno acabou perdendo. Acho que fez uma partida melhor que as duas últimas que eu vi do Murilo Rangel, nota 7 para ele. Rickson, não comprometeu, também não ajudou tanto, correu, ajudou, 6. Bruno Sávio, não estava nas suas melhores condições, foi o cara que mais teve chance e impactou de alguma forma, ou tentou de alguma forma agredir o nosso adversário. Então o Bruno Sávio teve uma cabeçada na trave, perdeu um gol, né, aos 25 minutos perdeu um gol, que se marca aquele gol, a história podia ser um pouco diferente do jogo, infelizmente não fez. Aliás, quase todo jogo eu estou dizendo isso, hein? Se tivesse feito um gol tal minutos, poderia ter sido diferente. Então 3, 4, 5 jogos que a gente está falando isso, tudo bem. Bruno Sávio, 6,5. Pablo, eu acho que quase que jogou no sacrifício, porque também não estava nas suas condições ideais. Mais ainda, quando o Cristóvão foi expulso, ele teve que voltar para a lateral, então ele não pôde apoiar tanto como ele apoiaria e ajudaria se o Cristóvão estivesse em campo. Então, Pablo, 6,5. O Eliel, vou dar nota 6, mas eu achei o Eliel um pouco confuso, não ajudou tanto na frente como a gente esperava, ou que o homem tem potencial para ajudar. Achei ele um pouco confuso, acabou errando muito passe, estava totalmente fora da dele e tal, 6. Rafa Costa entrou, jogou muito pouco, vou dar nota 6 também. Lucas Abreu, mais ou menos a mesma coisa, ainda tomou um amarelinho, nota 6. Felipe Conceição, acho que foi digno, acho que foi correto, não dá para falar que ele errou, acertou, nem na escalação, nem nas substituições, porque ele não tinha absolutamente nenhuma opção, acho que fez o que pôde. Felipe Conceição, nota 6 também. E é isso, acho que o Guarani, como eu falei antes, infelizmente, como acabou o campeonato melhor do que tínhamos planejado, né? E portanto isso é nossa responsabilidade, mas muito aquém, eu acho que do que poderia ambicionar. Então o que eu espero, sinceramente, nós vamos falar muito disso naquele exercício de planejamento que nós estamos fazendo, é que a ambição da diretoria do Guarani para o ano de 2021, para essa temporada de 2021, seja maior, que a gente seja mais ambicioso em relação àquilo aonde nós queremos chegar. Nós precisamos ser com planejamento sério, com planejamento responsável, sem gastar dinheiro mais do que a gente vai poder ter. Então é importante esses 3 últimos jogos para a gente tentar ficar numa posição o mais honrosa possível e a melhor possível, para que até
possibilite a gente ter um calendário ainda melhor para o ano que vem, né? Nós temos no mínimo a Série B do ano que vem, no mínimo o Campeonato Paulista Série A1, e talvez, eventualmente, a Copa do Brasil, dependendo aí de ranking e tudo mais. Mas acho que nós temos que nos planejar fortemente para fazer um ano muito forte para o ano que vem. Gente, queria agradecer de novo muito a participação de vocês e pedir para que vocês continuem participando nos próximos jogos, no próximo pré-jogo, no próximo pós-jogo da semana que vem contra o Vitória, o jogo do Vitória. Nós vamos tentar continuar fazendo aquele exercício de planejamento, quer dizer, quem que merece continuar no time do Guarani e quem são os candidatos que a gente poderia trazer para reforçar a nossa equipe e mais ainda, aqueles jogadores que a gente acha que gostaríamos de ficar, mas que muito dificilmente fica porque pode ter uma oportunidade para sair. Então tudo isso nós vamos discutir nos próximos pré-jogo, pós-jogo, para que a gente vá montando, dando o nosso pitaco, enxuriçando, cornetando a nossa diretoria. Quem sabe a gente não dá uma sugestão ou que eles não pensaram ou que possa dar uma grande ideia para que a gente possa reforçar o nosso time para o ano que vem. Não é verdade? Então tá bom, gente. Muito obrigado, boa noite. Vamos mais uma vez sossegar o nosso ânimo, né? Nos tranquilizarmos para poder dormir em paz depois de, acho que a quarta jogo sem vitória, e de um pouco frustração esse final de campeonato para a gente, um pouco triste, porque a gente nutriu a esperança de que poderia subir, mas já acabou o sonho, tá bom? Gente, muito obrigado, um abraço para todo mundo, tchau.